Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos conversar sobre futebol europeu, La Liga e também Premier League. Ruben Amorim nega-se a perder para Arne Slot pela segunda vez que se defrontam os dois treinadores. Na primeira foi um empate a 2 golos e agora uma vitória dos Red Devils por 2 bolas a 1 em Anfield. É uma vitória gigantesca do Manchester United. É a quarta derrota consecutiva do Liverpool. As coisas não estão a correr bem para o campeão inglês. Vamos olhar também para a vitória sofrida. Nem sempre será na qualidade, às vezes será na raça do Barcelona, diante do todo-poderoso Girona, por 2 bolas a 1. Foi difícil de engrenar e de conseguir os 3 pontos para o Barcelona. E, claro, falar do líder da La Liga, o Real Madrid, que derrotou de forma sofrida, assim, a roçar, mas lá conseguiu os 3 pontos diante do Girona. Quero convidar-te a subscrever ao canal. Girona não, o Real venceu ao Getafe, fora de casa. Quero convidar-te a subscrever ao canal, se você ainda não for inscrito do nosso canal, e também a deixar aqui embaixo o teu comentário sobre estas partidas e a deixar o teu like no vídeo. Olha, hoje à noite, a partir das 19h30, eu vou estrear as minhas lives em direto, um programa denominado Bancada Palop. Eu vou estar acompanhada de outros 3 companheiros de profissão, amigos, e vamos fazer acontecer um programa diferente para todos vocês, para as vossas e as nossas noites de segundas e quintas-feiras. Então hoje, a partir das 19h30, coloco o despertador, venha cá para o canal para acompanhar o nosso programa em direto, com opinião, debate e muito entretenimento para todos vocês. Vamos começar pelo Real Madrid, que teve um jogo muito difícil, muito complicado. O Girona com uma linha de 5-4-1, muito bem compacto. Por que eu estou sempre a falar Girona? É Getafe. O Getafe com uma linha de 5-4-1 muito bem compactado lá atrás. O Getafe é uma equipe que joga a futebol diferente, é porrada e bola e um pouco mais de porrada e de insultos, e o Real Madrid teve muitas dificuldades para penetrar na linha defensiva do Getafe, muito bem montada, muito bem fechadinha e muito disposta a sofrer e depois a sair para tentar causar algum problema à equipa do Real Madrid. No futebol, todas as formas de jogar são válidas, porque cada um sabe o que possui e o que o adversário detém e tenta encontrar formas de fazer frente a esse grande adversário. E a forma do Girona é a que eu acabei de mencionar. Às vezes é na porrada, às vezes é baixando e fechando muito bem as linhas, não quer bola, fura a bola. Se você conseguir colocar outra bola dentro do campo, tudo bem. E o Real teve realmente muitas dificuldades para penetrar na defesa da equipa do Getafe. O Real começou com Fede Valverde a lateral direito, faltou profundidade ao uruguaio, não teve tanta capacidade ofensiva para chegar à grande área do Getafe. Vinícius Júnior começou no banco, quando a pessoa já quer falar as duas coisas ao mesmo tempo, percebem? Começou no banco, Rodrigo começou como o extremo esquerdo, Mastantuono à direita, Kylian Mbappé como avançado. No meio campo, dois jogadores como duplo pivô, Camavinga e Tchouaméni, e Bellingham à frente deles, e a defesa composta por Valverde, que eu já acabei de mencionar, Carreras, que também não fez um bom jogo, e no eixo central, Alaba e Éder Militão, e na baliza Thibaut Courtois, que guardou energias para o último minuto. Já lá chegaremos. E o Real teve, como eu já disse, muitas dificuldades para penetrar, conseguiu criar, conseguiu pressionar a saída de bola do Getafe, mas não conseguia criar as jogadas iminentes para golos. Eu entendi a intenção de Xabi Alonso, para além do descanso aos jogadores que estiveram ausentes dos treinos do Real Madrid porque estavam com as suas seleções, de colocar Tchouaméni e Camavinga, porque Valverde estava ocupado
lateral direita e não começar com Güler e sim com Camavinga, porque era um jogo físico. Com Getafe você tem que ter jogadores físicos e os dois franceses são jogadores físicos. Também têm técnica, mas eles são jogadores que aguentam muito mais a carga e o Arda Güler não tem muito ainda essa força. Mas tem um pé esquerdo assim mágico, fabuloso, o turco. Primeira parte muito mastigada, muito difícil para o Real Madrid. Segunda metade, algumas mexidas, saiu Mastantuono, Rodrigo pela primeira vez foi jogar de extremo direito, Vinícius entra para extremo esquerdo e é aqui que começam as histórias e as polémicas da partida. Vinícius coloca um jogador do Getafe de molho, o Kiko, que vê um cartão amarelo. Aqui para mim a arbitragem tem culpa no rumo do jogo, porque esta falta não era para amarelo. E o VAR não pode intervir porque é uma falta no âmbito, na restrição do árbitro. Não é uma falta para amarelo, na minha opinião. Não é para amarelo. O Vinícius exagera na queda, no grito, e o árbitro dá um cartão amarelo ao jogador do Getafe. E o treinador do Getafe, para salvaguardar a sua equipa, para não jogar com -1, retira Kiko da partida e coloca um outro jogador, que eu agora não vou me lembrar do nome, que foi infeliz, muito infeliz. Ele entra e a primeira coisa, ele já entra muito focado em Vinícius, para anular Vinícius, para acabar Vinícius, e o Vinícius é também um jogador provocador, provoca demais, e tem uma atitude muito má, que ele diz ao treinador do Getafe, muito bem, boa substituição você fez. Não tem necessidade para isso. Depois, quando é insultado, o Vinícius depois não sabe lidar com a reação das outras pessoas. Não estou a falar de racismo, mas estou a falar da reação dos outros, porque ele provoca. Se ele provoca, ele vai de alguma forma obter uma reação. E este jogador do Getafe é então expulso por uma falta contra Vinícius. Minha opinião, e eu quero saber a sua aqui nos comentários, é muito bem expulso. O árbitro podia dar um amarelo? Podia, e se o árbitro desse um amarelo eu também concordaria, mas não tem bola. Ele vai literalmente ao homem e está no meio campo, está longe. Ele não joga a bola, não tem bola para ser disputada. Então ele vai só para machucar o adversário. A intenção vale mais do que toda a ação final depois. Então foi pela intenção. E na minha opinião foi muito bem dado o cartão vermelho ao jogador do Getafe, mas aqui o árbitro erra ao dar o primeiro cartão amarelo, que depois este jogador, o Kiko, é substituído para a entrada do segundo jogador, que é expulso. Depois da expulsão, o Xabi Alonso faz algumas mexidas também, entra o Arda Güler, que traz outro frescor, outra magia na circulação e saída de bola do Real Madrid, e depois não tem Güler sem Mbappé, nem Mbappé sem Güler. O turco descobre um passe, coloca perfeitinho para o francês, que faz uma rotação belíssima e na cara do golo ele marca. É engraçado este movimento de Kylian Mbappé estático em fotografias, que ele primeiro vira-se para o auxiliar para ver se ele está ou não em fora de jogo e depois percebe-se que ele não está em fora de jogo e ele faz mais um golo. São 11 golos em 10 partidas, ou seja, ele está a marcar em 11 partidas consecutivas com o Real Madrid e são 10 golos em 9 partidas na La Liga. O Mbappé está on fire. Ele colocou no Instagram My Team, Real Madrid. Realmente, o Real Madrid hoje é o time, a equipa de Kylian Mbappé. Ele está a liderar tudo e Vinícius entra mais uma vez para demonstrar que é um jogador fundamental e importantíssimo. Faz com que 2 adversários sejam expulsos e agita completamente o lado esquerdo do jogo do Real Madrid. Estas são as pequenas diferenças que fazem com que Rodrigo fique no banco e Vinícius seja um jogador titular, porque ela agita o jogo. O que o Vinícius cria de sensação de perigo não é o mesmo que o Rodrigo, que para mim é muito melhor jogador tecnicamente, taticamente, tem qualidades que eu gosto mais no Rodrigo do que em Vini Júnior, mas eu preciso admitir que na sensação, no que provoca, quer no adversário, quer na própria equipa, em termos de crença de que nós vamos conseguir, o Vinícius acaba por ser muito mais efetivo, acaba por ser muito mais importante, muito mais decisivo, eis a palavra que me estava agora a faltar. E o Real Madrid começa a jogar então com uma equipa que tem menos 2 jogadores, o Getafe tinha 9 jogadores, o Real Madrid tinha 11 jogadores, todos os jogadores possíveis entraram, Brahim, Gonçalo, também saiu o Rodrigo, saiu o Bellingham, saiu o Camavinga, entrou o Arda Güler,
mas não entrou o Endrick. Mais uma vez, o brasileiro continua sem ser opção para Xabi Alonso. O Endrick precisa entender o seu momento no Real Madrid ou alguma coisa terá que acontecer para que ele volte a ser uma opção, a ser visível e não invisível para o treinador espanhol. Depois, o Getafe, mesmo a jogar com um jogador, o Real Madrid adormeceu, mas quem não cochila é Thibaut Courtois, que aos 90 e mais faz uma defesaça que daria um empate ao Getafe. O Real vai assim para o El Clásico do próximo domingo no Bernabéu, diante do Barcelona, como líder da La Liga. Continua a estar à frente do Barcelona com mais 2 pontos, são 24 pontos para o Real Madrid e 22 pontos para o Barcelona. E Kylian Mbappé está imparável. Quando tem Mbappé e tem Güler, tem golo. Não tem Claudinho sem bochecha, também não tem Mbappé sem Arda Güler. Vamos olhar para o jogo de Anfield, porque se não tem Maguire, tem Maguire. E se tem Maguire, tem o novo Coates, atacante do Ruben Amorim. E se tem o novo Coates, atacante do Ruben Amorim, tem golo nos últimos minutos para o Manchester United. Mais uma vez, já tinha sido herói contra o Lyon na Liga Europa da temporada passada, quando o Ruben Amorim o colocou mais avançado e foi de novo diante do Liverpool em Anfield. É uma vitória gigantesca. O Manchester United não ganhava em Anfield há 10 anos quase. Há 10 anos, desde 2016. São 9 anos, é quase uma década que o Manchester United não vence ao principal rival em sua casa. 2-1, com um herói improvável. Mas o futebol é belíssimo porque o impossível ou a probabilidade de acontecer num jogo de futebol com um jogador que ninguém espera, ela é quase, não estou a afirmar que seja de 100%. E foi para Harry Maguire nesta vitória do United. A segunda consecutiva no comando técnico do Ruben Amorim. O Ruben Amorim nunca conseguiu vencer 2 jogos seguidos enquanto líder técnico dos Red Devils. Vitória gigantesca do Manchester United em Anfield. Os adeptos do United vibraram, celebraram, cantaram. Até eles foram os últimos a deixar a Anfield. Não se retiraram. Os adeptos do Liverpool foram-se embora e eles continuaram lá a celebrar. E o Ruben Amorim referiu-se muito a esse apoio dos adeptos durante a conferência de imprensa, dizendo que os seus adeptos mereceram viver o que viveram em casa do campeão. É o Ruben Amorim o terceiro treinador que consegue ganhar o campeão nacional na temporada a seguir. 2 vezes. Já tinha ganho o Manchester City na última temporada e agora ao Liverpool, tal como Manuel Pellegrini e também António Conte. São os únicos treinadores que conseguiram fazer este ato feito histórico. Foi um jogo em que o Liverpool demorou a entrar no jogo porque aos 2 minutos Ryan Mbeumo, camerunês, estragou completamente a estratégia de jogo do Liverpool. Imaginem, o Liverpool vem de 3 derrotas consecutivas. Teve uma paragem da FIFA, os jogadores foram para as suas seleções, arejaram, mas não se esqueceram do que estavam a viver dentro do seu clube. Então, entrar no jogo já a perder é muito complicado para uma equipa que está a perder a própria confiança, porque depois os movimentos dos jogadores, as finalizações, a forma como os jogadores se comportam no próprio jogo demonstra como é que eles estão a perder a confiança neles próprios, no que fazem, no que o treinador pede e sofrer um golo muito cedo por erros defensivos. O eixo defensivo não está saudável. Konaté e Van Dijk estão muito aquém dos seus próprios níveis. Muito. O holandês, Van Dijk, está irreconhecível. Eu ainda não me lembro nesta temporada de um grande jogo de Van Dijk, do seu nível. Van Dijk. E o Konaté, quase tudo acontece nas costas do francês. Quase tudo. Ele está envolvido em todos os momentos menos bons defensivos
do Liverpool. O Kerkers é muito mal batido no golo de Mbeumo e depois o Liverpool teve dificuldades, mas lá conseguiu entrar no jogo, mas sem qualidade, sem clarividência, sem ser aquela equipa que carregava, por exemplo, os primeiros 25 minutos do Liverpool na Liga dos Campeões contra o Atlético foram infernais para a equipa de Simeone. Incrível intensidade, pressão alta, saída de contra-ataques, transições. Não tinha isso contra o Manchester United até o minuto 20, quando surge Cody Gakpo, que foi muito azarado, muito infeliz. 3 bolas na trave. Ninguém merece. 3 jogadas muito bem construídas e o poste a travar a felicidade de Cody, que conseguiu fazer o golo numa jogada nada a ver. Uma confusão na área. Chiesa assiste Cody, que faz então um igual. Quando já se esperava que o Liverpool fosse ser mais ofensivo e mais efetivo, já viram que eu ainda não falei de Salah, né? Porque ele quase que não existiu no jogo. Acho que o United chega então ao 2-1 por Harry Maguire. Uma explosão. Um jogador muito criticado e que mereceu quando foi criticado porque não jogava bem, mas tem que se elogiar agora porque faz um golo que dá uma vitória histórica. Grande, muito, muito grande ao Manchester United, que precisa de ganhar confiança, de acreditar nos próprios processos. Os jogadores precisam acreditar em si, na sua própria qualidade. Mas o Dorgu apanhou uma passada do Frimpong. Incrível. E o Cody Gakpo não conseguiu finalizar a jogada. Ele, para o bem e para o mal, foi o melhor jogador do Liverpool em campo. Por colocar bolas na trave, por não conseguir finalizar já bem pertinho do fim e por ter feito o único golo do Liverpool na partida. Mas é uma entrada belíssima do Frimpong. O Liverpool está cheio de holandeses, do Van Dijk, Cody Gakpo e também Frimpong. Mohamed Salah, where are you, mate? Tu precisas aparecer. O Salah está a fazer uma temporada muito má, é esquecido, não consegue carregar, o melhor jogador da equipa não consegue oferecer os reforços. Eu acho que está na hora de colocar Isaac no banco, slot, porque o Isaac não está a corresponder e o Hugo Ekitike, até o Isaac chegar, estava a corresponder. Então é preciso ouvir o campo e deixar quem pode entregar golos e bons momentos à equipa do que quem custou mais de 100 milhões de libras. Porque se o Isaac não está em boa forma física, deixe-o no banco e comece a colocá-lo pouco a pouco para ganhar tempo. Não é mais um problema de Florian Wirtz. A equipa toda. Então o treinador do Liverpool precisa entender e encontrar o antídoto para estas derrotas. O Alisson faz muita falta, mas o Marmadashvili não teve culpa nenhuma nos golos sofridos. Os defesas, sim. Defensivamente, a transição do Liverpool está muito frágil, não é novo, foi assim durante todo o início de temporada, só que ganhava. E nós dizíamos, quando a engrenagem está a demorar. Está a demorar, o processo está cada vez mais lento e mais pesado e o Liverpool não está a conseguir. O Liverpool que estava a ganhar jogos nos últimos minutos, agora vai perdendo. Eu não sei se é um problema físico, se a equipa vai perdendo o gás fisicamente, mas acho que é um problema mental, de concentração. A equipa passou por um baque muito grande, que foi a morte do Diogo Jota, mas é preciso reagir. O Liverpool precisa reagir e não está a conseguir ter essa reação. Repito, uma vitória enorme do Manchester United em casa do Liverpool. Para encerrar o nosso vídeo, vamos falar do Barcelona, que atravessa também muitas dificuldades físicas. O departamento médico está cheíssimo. Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, já estiveram lá Lamine, Fermin, que regressaram contra o Girona, e o Hans Flick não podendo ter as melhores omeletes para fazer, os melhores ovos para fazer uma belíssima omelete, assim é que está correto. O que é que ele fez? Misturou um ovo, um prime com outro ovo de uma qualidade não tão elevada e conseguiu fazer uma omelete comestível, mas não saborosa, porque os temperos não casaram perfeitamente. Então,
o Barcelona conseguiu com muita dificuldade vencer o Girona. Não vai ser sempre na qualidade, às vezes terá de ser na raça, na emoção, no coração, no desespero, colocar o avançado como um ponta de lança a ver o que acontece. E o Araújo parece que aprendeu com a Acerbi, porque foi ele que estava a defender o Acerbi naquela meia-final fatídica da Champions League, e é o Araújo que de primeiro um golo de ponta de lança. Ele remata para o segundo poste, longe do alcance do guarda-redes. Lembrou-me um golo do Araújo, se não estou em erro, contra o Celta de Vigo, na era Xavi Hernández, que também o Barcelona precisava de ganhar e foi só por um golito, agora foi por 2-1 com o golo do uruguaio. O Barcelona começa muito bem os 15 primeiros minutos do jogo. Um golo fabuloso do artista Pedri. É um rabisco maravilhoso. Ele faz um tac, 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 pum, um GPS na ponta do pé e na bola. Incrível. Faz 1-0 para o Barcelona. Mas depois do golo marcado, parece que o Barcelona esvaziou o balão. As coisas começaram a ficar difíceis para a equipa de Hans Flick. O Girona começou a ter transições. O Girona tem 3 ocasiões de cara a cara com o Barcelona. Não foi uma, não foram 2, foram 3 ocasiões de cara a cara. Valeu Chesney. Conseguiu impedir que o Girona fizesse golos e que o Barcelona fosse para o intervalo a perder. Mas Axel Witsel, com o nome de craque, né? De artista, faz uma bicicleta incrível, tão bela quanto os seus olhos, a cor dos seus olhos, e faz um belíssimo golo para igualar a partida para o Girona. Na segunda metade, Hans Flick fez algumas mexidas, tirou o Tó Fernandes, colocou o Fermín López, a equipa teve outra engrenagem, outra fluidez, tirou o Lamine e colocou o Rony, que entra muito bem no jogo também. O Frenkie de Jong fez um bom jogo e é dele a assistência que dá então o golo ao Ronald Araújo. O Barcelona joga agora na meio da semana contra o Olympiacos para a Champions e fala-se que Rafinha poderá estar disponível para defrontar o Real Madrid no fim de semana no Santiago Bernabéu. É uma vitória da raça, do entendimento do treinador do que estava a pedir e a precisar o jogo, um homem de área, e ele não tendo, colocou o seu homem mais alto, mais pulsante, mais corpulento, que é Ronald Araújo, e conseguiu então os 3 pontos e chega a 2 pontos do Real Madrid no Santiago Bernabéu, podendo sair de lá como líder, com mais um ponto, ou mantendo a distância caso empate, ou então 5 pontos caso seja derrotado pelo Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da semana do Barcelona em termos de recuperação de jogadores. Parece que Ferran Torres poderá voltar, que é outro que está também no departamento médico, e Rafinha para o El Clásico. João Garcia, Lewandowski e provavelmente Dani Olmo, estes não poderão estar disponíveis para defrontar o Real Madrid. O Barcelona precisa rever a sua linha alta, não está a ficar compacta. Foi mais um jogo muito mau de Jules Koundé. Eu não gostei da atuação do francês e não é a primeira vez que eu falo aqui nos meus vídeos sobre Koundé. Está a ser muito difícil de engrenar para o francês nesta temporada. Prestem atenção aos jogos de Koundé, não estão a ser bons, e o Hans Flick precisa entender que quando não tem os jogadores que fazem bem aquela pressão alta, como o Rafinha, ele precisa de encontrar alternativas melhores para defender. Porque quando o Barcelona perde a bola, a equipa está toda subida, é um problemão a transição defensiva do Barcelona. Está muito aquém da temporada passada. A equipa não está bem fisicamente, então as coisas não estão a correr bem. A linha alta não está certinha. A transição defensiva não está boa. A pressão alta, a saída de bola do adversário não está boa. Os jogadores só conseguem correr bem 70 minutos. Depois dos 65, 70 minutos, o Barcelona esgota-se, derrete-se fisicamente. Então Hans Flick precisa entender o que é que está a acontecer e não vai estar no banco de suplentes no Santiago Bernabéu porque foi expulso, e na comemoração do golo tem uma reação efusiva, eufórica, e isso poderá lhe custar ainda mais jogos
linha de orientação do Barcelona. É tudo isso que eu vi no fim de semana. Ouviram as minhas opiniões e os factos. Eu quero conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Contem-me tudo do que vocês acharam da vitória do Barcelona, do Manchester United e do momento do Liverpool e também do Real Madrid e de Kylian Mbappé e dessa dupla que vai nascendo, Arda Güler e Kylian Mbappé. Contem-me tudo aqui nos comentários e não se esqueça, logo mais, a partir das 19h30, vai estrear o Bancada Palop e eu espero por ti para acompanhar a nossa live em direto. Vai ser em direto. Eu vou voltar aos nossos momentos em direto. Um beijinho grande, até o próximo vídeo, mas logo mais tem Bancada Palop e subscreva o canal se você ainda não for inscrito e deixe o teu like. Até a próxima.